Senhor presidente, primeiramente eu gostaria só de terminar as palavras que eu comecei com o Val, eu parei ali que eu respeitei para não estourar o tempo. Val, eu acho que esse requerimento seria importante a gente fazer com as seguintes questões. Quais são as demandas de iluminação pública de LED hoje? Qual é o valor gasto para fazer essa troca? Quanto a gente gasta hoje nessas praças? E quanto ficaria o parcelamento de um financiamento? Qual seria os juros e qual seria o valor dessa parcela? Se tem viabilidade da economia gerada pagar essa instalação de LED. E, claro, como você do esporte, aproveita e vê se nesse financiamento não encaixa os ginásios, as quadras que precisam de iluminação. Eu acredito que todos os vereadores seriam a favor, desde que pago com a economia, não de gerar um gasto para o município, assim como a maioria dos vereadores, como todos os vereadores aprovaram quando a gente trocou a iluminação de LED. Passou por essa Câmara, foi conversado, foi passado o financiamento. O Júlio, que é secretário de Finanças, servidor de carreira, que vai fazer esse cálculo e vai poder falar para a gente, dá para pagar com a economia? Não, não dá, vai ter que fazer aporte desse financiamento. Então, se for possível, eu acredito que todos os vereadores aceitariam assinar, afinal as demandas são infinitas e, na verdade, a gente só está pedindo informação, a gente não está confirmando de fazer esse empréstimo para poder fazer essas trocas aí. Porque a gente sabe que a demanda é alta, Lençóis tem muitas praças, e a gente vai sempre receber reclamações. E se a gente trocar de uma em uma, a população do outro bairro vai vir cobrar a gente porque fez de um, porque não fez do outro. Então, quando a gente faz essa troca geral, assim como foi a iluminação de LED do município, eu acredito que a gente atende a população e, se for com economia, não vejo problema nenhum em a gente fazer novamente um financiamento dessas trocas. Então, Val, eu já me coloco à disposição para poder assinar junto, o Diego Dono já se manifestou, eu acredito que todos os vereadores não veem problema em fazer um pedido de informações desse. Senhor presidente, também pedi a palavra aqui para falar de uma moção de pesar que o Tony fez, a dona Ana, tentando me emocionar falando dela, conhecida carinhosamente como Ana Preta. Quem mora naquela região de cima do núcleo, Júlio Ferrari por ali, conhece muito bem ela do tempo da escola. Diego Doni falou aqui aquela vez de as pessoas da escola que davam pão para a gente levar embora, que davam o resto da sopa para a gente levar embora, e a Ana era uma dessas pessoas. Na minha campanha eu encontrei com ela na casa dela, fui muito bem recebido, ela lembrou de tudo que ela fez por mim, e eu sou muito grato pela generosidade que ela tinha. Ela dava só o restante do pão da escola para a gente levar, ela dava a sopa que sobrava da escola para a gente levar, e aquilo ali era maravilhoso para a gente que era criança. Eu tinha tanto carinho com a Ana que depois que eu descobri que ela morava próximo à minha casa, eu saía da escola e eu esperava ela sair de serviço para mim na casa dela. Então, Tony, obrigado por ter feito essa moção. É uma pessoa que merece demais e até gostaria de convidar você, ou você fazer e me convidar para a denominação de próprio público. Ela é uma pessoa que merece, foi uma servidora que dedicou a vida, que é uma mãe excepcional, criou os filhos, criou os netos, e deixou um legado, principalmente para mim, de amor ao próximo, de compreensão e, acima de tudo, de carinho. Porque a Ana, ela cuidava de todas as crianças, como se fosse uma mãe. Então, hoje, eu até gostaria, senhor presidente, de, antes do encerramento da sessão, um minuto de silêncio, não só para ela, mas para todas as moções de pesar, se o senhor aceitar, para a gente fazer um minuto de silêncio. A gente também tem o senhor Luizotto, pai do Alessandro é um grande amigo, foi gerente do Zalserv, gerente do Gigantão, e eu não tinha tanto contato com o pai dele, mas pelo filho que ele é, eu acredito que ele foi um bom pai. Então fica aqui meu pesar para essas duas pessoas, e Val, fica para você esse requerimento, eu acho muito pertinente a gente pedir essas informações. Obrigado, senhor presidente, boa noite. Glauco, mais uma vez, eu entro nessa questão de a gente analisar os gastos para ver se às vezes um financiamento não sai mais barato do que a gente ficar pagando manutenção. Se a gente gastou 15 milhões em tão pouco tempo, a gente poderia ter feito financiamento. Então eu acho que a gente deveria fazer um levantamento, ver quanto que a gente tem gastado mensalmente ou anualmente em manutenções, que a tendência é aumentar esse valor, porque cada ano esses veículos vão ficando mais desgastados, e a gente sabe que um veículo é relativamente velho, porque o uso é grande, não pelo ano, porque 10 anos tem muito carro bom rodando, mas como o uso aqui é intenso, a gente sabe que a tendência é ele se desgastar mais e gerar mais manutenção. Você pega um carro de 9 mil, o motor custa 10 se fundir.
Então eu acho que era mais uma vez a questão da gente levantar quanto a gente gasta, quanto ficaria para fazer esse financiamento, assim como foi feito, acho que na primeira gestão do Prado, eu não estava aqui, mas que eu me lembre, foi feito financiamento para troca de frota. Às vezes a gente fica com medo de adquirir uma dívida por esse motivo, só que na verdade a gente acaba gastando mais. Então eu acho que poderia aproveitar, ser agora o nosso líder de governo, já para fazer esse pedido dessa informação também, para ver se às vezes não viabiliza. Sei que trocar 100% é um absurdo o valor, mas tentar trocar essa maior parte aí, que já está com mais de 10 anos de uso, são 57%, né? Tentar trocar esses 57%. Manda para leilão os veículos, nada de deixar ali para depois querer usar, que a gente sabe que acontece muito isso, compra carro novo, funcionário convence a deixar ali para utilizar para outra coisa. Não, vamos renovar a nossa frota e fazer o levantamento do custo para ver se não vale a pena, às vezes, a gente adquirir essa dívida temporariamente, afinal, que a economia, mais uma vez, a economia pagar o investimento. Porque, como você falou, não é só o valor do veículo, da manutenção do veículo, tem a questão de consumo, que os veículos são velhos. Eu não lembro se foi o Dudu que falou que tem veículo fazendo 1 por 1. Eu mencionei. Desculpa. 2 por 1. Tem 2 por 1, é absurdo o consumo do veículo desse. Então, assim, a economia que a gente gera com veículos modernos, menos emissão de poluente, ajuda o meio ambiente, a gente economiza recursos da prefeitura gastando com manutenção, e a gente economiza porque os juros que a prefeitura adquire empréstimos é extremamente baixo, porque é uma cidade confiável de pagamento. Então, o crédito do município é bom. Então, a gente tem que fazer essa análise e trocar o máximo possível de veículos. Faz o leilão do restante, o que sobrar, troca o que deu com o dinheiro dos que foram leiloados, troca o restante que ainda ficou, ou adquire os veículos que estão faltando. Então, eu acho perfeito isso, Glauco. A gente precisa realmente fazer isso e pedir para eles trocarem o máximo de veículos possível. Você comentou o número, mas eu acho que o ideal era a gente tentar trocar esses 57% aí, que já está extrapolando o tempo de uso. A renovação da frota ela é indispensável para boa prestação no serviço público. Com certeza, e os funcionários também merecem esse conforto, afinal muitos passam todo o seu período de trabalho, suas 8 horas dentro do veículo, dando manutenção, oferecendo risco para o munícipe, para o trabalhador, e ainda a questão de correr o risco, uma cirurgia marcada, uma consulta marcada, um veículo da saúde, por exemplo, se ele quebra, não chega no horário, perde essa consulta, gera um transtorno, gera gasto para o município. Então, não tem nem como discutir, a gente precisa fazer isso urgentemente. Sem dúvida. Obrigado. Eu que agradeço, Glauco. Senhor presidente, o senhor deixaria hoje em exceção eu ultrapassar um pouquinho o tempo? Um assunto importante. É rápido, vou ser o mais breve possível. 1 minuto, vou dar além do tempo para o senhor. Senhor presidente, o assunto que eu quero falar hoje é moradia popular. Na semana do dia 21, o governo federal ele abriu uma portaria para o cadastro do Minha Casa Minha Vida Faixa 1. Prontamente, quando eu vi essa informação, eu procurei o nosso prefeito, André Sasso, e a gente está correndo atrás para tentar cadastrar o nosso município no Minha Casa Minha Vida Faixa 1. O que é o Minha Casa Minha Vida Faixa 1? O financiamento do Minha Casa Minha Vida, do qual é para rendas menores de até R$ 2.500, para quem tem restrição no nome poder participar, então ajudar realmente a população carente. Então, eu e o André estamos bem empenhados em fazer isso, já entramos em contato com alguns parceiros, estamos tentando cadastrar projeto no nosso município, já procuramos deputados para ter apoio também sobre isso. Então, que a população saiba que na questão da moradia, a gente está fazendo o possível. A gente não pode prometer que vai dar certo, porque não depende somente de nós, mas com certeza nós faremos o que tiver ao nosso alcance para que Lençóis seja contemplada com essa portaria que o governo federal abriu, que afinal fazia anos que não abria. Só para o pessoal entender, não é igual ao do Antônio Lorenzetti. Esse é o Minha Casa Minha Vida Faixa 1, que é igual ao Jardim Carolina, igual foi o Ibaté, que são valores bem mais baixos para pessoas que têm uma renda mais baixa. Ou seja, para quem realmente precisa e não tem condição de pagar aluguel. Então, peço que a população torça pela gente, se Deus quiser que dê tudo certo, e também, se precisar, pedirei o apoio dos vereadores também com os deputados amigos que vocês têm. Senhor presidente, obrigado pela compreensão. Estourando o tempo. Obrigado.